todos muito bem-vindos a esse nosso 27º encontro da Comunidade de Prática. E hoje nós teremos o tema Estrangeiros em Pós-Graduação no Brasil, Experiências, Dificuldades e Impressões. Então, para esse encontro, nós temos como convidados a Ana Maria Osório, que é da Colômbia. Ela é doutoranda aqui no PPGTU, Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC, e a tese dela se chama Modelo Multiescalar Adaptativo para Cidades Intertropicales em Altura. Falei certo, Ana? Então, nós temos também o Eduardo Ian. Se eu falar o nome de alguém errado, vocês me corrijam, por favor. Eduardo Iaso Hinojosa. Lasso Hinojosa, o Eduardo é do Peru. Ele é doutorando pelo programa de pós-graduação também em gestão urbana aqui na PUC, com a pesquisa Infraestrutura Verde-Azul como estratégia de desenvolvimento urbano sustentável, usando águas urbanas provenientes dos wetlands construídos. A Fernanda Van Krieken, ela é da Venezuela e ela acabou de defender o mestrado dela aqui no PPGTU também, e a pesquisa denominada Población, Vivienda e Plataformas de Alquiler a curto prazo. É o fenômeno de Airbnb em 2 cidades da América do Sul, nos casos de Buenos Aires e Rio de Janeiro. E o Pierre Chéry é do Haiti. Ele é doutorando pelo programa de pós-graduação em educação aqui da PUC Paraná e tem a pesquisa o processo de virtualização em la educação superior da República Dominicana, proposta de educação à distância entre os anos 1980 até os anos 2020. Então, todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É muito importante para a gente ter a presença de vocês aqui. E como a gente já falou anteriormente, né, isso aqui é uma conversa, é um bate-papo, então não tem ordem de resposta, vocês vão falando, sentindo-se à vontade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é de qual cidade vocês vêm no país de vocês, qual é a cidade nativa de vocês e o que fez com que vocês viessem para o Brasil e mais especificamente para Curitiba. Quais foram as motivações de vocês para virem para cá? Quem quer começar? Eu posso começar. Então, Fernanda. Então, eu nasci numa ilha no Caribe, que é a Ilha Margarita, talvez já ouviram antes. Mas eu fui para a capital para fazer a universidade, a faculdade. A capital da Venezuela é Caracas. E eu fiz lá urbanismo. Na Venezuela, a diferença do Brasil lá é separada. Tem uma faculdade de arquitetura e uma de urbanismo, separado. E aí eu fiz planejamento urbano, só 5 anos, só planejamento urbano. E, por supuesto, Curitiba sempre foi uma das cidades referências na América Latina. Curitiba, Bogotá, Quito. E aí eu sempre fiquei muito interessada em conhecer Curitiba. E aí eu vi que tinha um programa de intercâmbio entre a minha universidade, que é a Simão Bolívar, e eu fiz pesquisa e daí não achei intercâmbio entre Caracas e Curitiba. Aí eu fui fazer um intercâmbio lá no Rio de Janeiro. Então, esse foi o meu primeiro contato com o Brasil. Fiz um intercâmbio lá, na Ilha do Fundão, na Federal. E também, interessada, eu queria fazer alguma coisa aqui em Curitiba. E aí eu vi que tinha o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. E eu fui lá, toquei a porta e eu falei que eu queria fazer o estágio lá com eles. Daí eu entreguei a minha documentação e eles me aceitaram. Fiz quase um ano de estágio com eles, com um arquiteto Mauro Magnabosco. Ele foi o meu orientador lá. E foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação. Fiquei aqui mais um tempo e depois agora que decidi fazer o mestrado, que acabou de terminar aqui em Curitiba, aqui na PUC. Legal, então assim, o seu objetivo no final das contas sempre foi meio Curitiba mesmo, então foi né, batalhando, achei bem legal. Quem é o próximo? Pierre, quer seguir a ordem? Sim. Eu sou Pierre Chéry, eu sou haitiano e estou aqui há 4 anos.
A verdade é uma experiência grande, grande que fiz. Eu sou haitiano, mas não estudava no Haiti, sino que na República Dominicana. Fiz pela questão da crise política, então tinha que entrar na República Dominicana para estudar e fiz uma licenciatura na educação, menção línguas modernas, e um mestrado na Universidade Católica Santo Domingo, e no ensino e gestão universitária. E depois queria fazer um doutorado, era difícil lá para fazer um doutorado, pelo custo e pelo sacrifício, tudo isso complica para um estudante internacional. Então, de toda forma, tentei e não podia. E também pouca demanda para fazer um doutorado, porque as universidades não ofereceram essa oportunidade, senão que tinha que fazê-lo com uma universidade estrangeira, é dizer, doble titulação. E como não podia, o custo de viagem para Chile, para poder conseguir essa oportunidade. Era mais difícil, porque em Chile a educação paga. A educação não consegue como conseguir bolsa para poder estudar como estrangeiro. E quando tentei para fazer esse doutorado na sociologia, fui na Universidade Padre Hurtado. Tudo na República Dominicana. Não, em Chile. Chile também agora. Padre Hurtado, que é de Santiago. E quando cheguei, então tinha que pagar $600 mensal, só pagar a universidade. Então, o apartamento onde morava, $250, e transporte, livro, comida, de tudo isso complicou. E então, estava tentando para conseguir uma bolsa, mas era difícil. Ao final, saí na rua e me assaltaram. Meu Deus! Com isso, minha família estava um pouco louca, como a expressão normal, para não ficar em Chile. E voltei para a República Dominicana. Da República Dominicana, estava orientando para conseguir outro país para poder fazer esse doutorado. Porque ela, minha visão, tenho que conseguir um país mais desenvolvido, desenvolvido na América Latina para poder fazer esse doutorado. Não só porque o custo na República Dominicana era alto, sino que também tinha uma desconfiança para fazer todo esse estudo na República Dominicana. Por isso eu estava pensando fazer um doutorado que seja Costa Rica, que considera como um país de boa educação, e Brasil, que tem esses dois países. Mas como não tinha esse contato para ir para Costa Rica e para Brasil, por isso fui para Chile. E depois, quando, segundo o convênio que o governo de aqui tinha com Haiti, facilitar o haitiano a entrada e com visto humanitário, então, aproveitei essa oportunidade, voltei na República Dominicana, pedi o visto, deu o visto para mim e finalmente entrei aqui. E quando cheguei com o visto, um visto turista, então consegui legalizar meu documento na Polícia Federal. Com isso, comecei a andar nas universidades para conseguir onde posso ficar. E cheguei direto para Curitiba? Não, fiquei em São Paulo. Mas quando vi como São Paulo, como a gente está vivendo, não gostava. E consegui falar com uma amiga, e essa amiga me orientou para vir Curitiba. Mesmo com frio? Mesmo com frio. E quando eu cheguei, gostou bastante. Segurança,
e se sente mais conforto. A gente que tem são mais carinhosa, tudo isso, e ela é uma atração. Ela é uma atração para mim, ver a vida diferente. Então, com isso, comecei a andar nas universidades com meu documento para procurar essa oportunidade. E fui na Universidade Federal Tecnológica e consegui falar com a professora Sônia. Soriana. Minha orientadora do mestrado. Como todo mundo conhece todo mundo. Como falei, não sabia nada de português, senão que pulo espanhol. E ela perguntou, você sabe espanhol? Eu disse, sim. Ela fala espanhol, porque aqui falamos português. E com essa coração aberto e essa forma de receber a gente tão carinhosa essa senhora, e falou para mim, aqui tenho uma oportunidade para você. Qual seria? Uma licenciatura? E aí, não. Minha opinião será um doutorado. O objetivo é o doutorado. Meu objetivo será um doutorado. Ela falou, tá bem então. Vou mandar onde minha amiga, ela tem um programa na universidade dela que pode ajudar a você. Ela me passou o número da Patrícia Torre Lupion, outra querida, e passo para o meio dela e personal dela. E então, me mandou aqui. E passei 3 meses não, porque eu estava preparando meu português. Para saber o que vou dizer, como vou convencer a ela para me aceitar nesse programa. E então, depois de 3 meses, venho aqui falar com ela. E comecei a falar com ela. Ao final, ela falou assim, pode, mas tem muita exigência. Eu falei, por isso que estou aqui para saber qual seria essa exigência. Ela falou, sim, muita exigência. E por isso estou aqui. Ela falou, sim, muita exigência. Por isso que estou aqui. Então, foi um looping de conversa. Então, assim, mas me diz uma coisa. Você morou bastante tempo lá na terra do Trujillo, né? Sim, bastante. Né? E aí, assim, 15 anos. Ainda existe muito essa herança da era Trujillo, e isso dificulta a vida de vocês lá? Sim, é uma política, não, sobretudo os haitianos. É uma política como entre esses dois povos que nunca se entendem. Então, no Brasil é melhor. Bastante. Na minha casa. Exatamente. Compartilha a mesma ilha. Você pega a biografia do Trujillo, por ele jogava uma bomba para ti. Ele matava os haitianos. Mais de 300 mil haitianos que matou esse senhor. Ele queria matar todos. Sim, queria matar todos. Ana, e a sua experiência? Sí, já vou contar sobre a minha experiência, mas esse comentário me fez pensar que realmente a situação dos nossos países, Venezuela, Haití, Colômbia, talvez um pouco menos Peru, seja um pouco mais tranquilo, mas os nossos 3 países em uma situação muito convulsionada, que também é uma razão para a gente buscar outros lugares onde morar. Sim. Bom, a razão pela qual eu vim para Curitiba, ou as razões, têm várias origens. De uma parte, tem uma questão um pouco subjetiva, né? Que é uma história bem antiga. Antes de eu nascer, o meu pai é médico e fez uma prática rural na fronteira colombo-brasileira, na cidade de Letícia, quando era muito novo, mas ele trouxe dessa experiência, sempre trouxe a música. Você foi com ele? Não tinha nem nascido. Não, quando ele era estudante. Ele trouxe a música do Brasil, que ficou para sempre na minha casa. O violão da casa é um violão brasileiro.
sempre tive muita curiosidade pelo Brasil, mas não sei por que nunca viajamos em família para o Brasil. Os cantores que você lembra? Eu lembro Martinho da Vila, principalmente, gosto muito do Martinho da Vila e os clássicos da MPB. Sim. Caetano Veloso, o Chico Buarque, a Maria Bethânia. Enfim, e ele, até agora, sempre, final de semana, escuta música brasileira, canta. Então, sempre tive essa... Convida ele para vir para Curitiba. Só ter um interrompo aqui. Convida ele para vir para Curitiba, porque em breve vai ter o último show do Milton Nascimento. Ele está fazendo a última turnê da vida. Ele vai ter um show aqui. Ele está muito doente, ele só canta em cadeira de rodas, então é uma oportunidade única e imperdível. Eu vejo para você. Tá. Obrigada. Fechei parênteses. Bom, então sempre eu tinha muita curiosidade de ir pelo Brasil e não vim até 2017, eu nunca viajei para o Brasil. Só aí na fronteira mesmo, em Letícia, Maceiá, no meio da Amazônia. Não. Isso de uma parte. De outra parte, tem razões profissionais, semelhantes àquelas que falava o Pierre, e provavelmente aquelas que fizeram o Eduardo vir para Curitiba. Na Colômbia, como em outros países da América Latina, tem poucos programas de doutorado. Tem poucas oportunidades de financiamento e bolsas, pouquíssimas bolsas, com muito requisito para cumprir e com muitas condições só para professor, tipo... Muitos anos. Com muitos anos e com muitos compromissos ao terminar o doutorado, enfim. Era difícil fazer lá, então já em 2011 que eu terminei o mestrado em geografia, sou arquiteta, fiz um mestrado em geografia lá na Colômbia. Começamos a ver com o meu marido, ele também queria fazer um doutorado, começamos a ver possibilidades. E entre os países onde os dois tínhamos interesses temáticos e tinham escolas onde podíamos desenvolver o doutorado, surgiu o Brasil, surgiram também outros lugares, mas talvez pela língua, por exemplo, a Alemanha, ficamos um pouco mais distantes. Mas vimos que no Brasil tinha uma institucionalidade, tinha uma boa oferta de bolsas através da embaixada do Brasil na Colômbia. Soubemos de uma bolsa do CNPq para países do sul global e começamos a aprender português, a ver as condições dos programas. Nesse tempo também conheci professores de Curitiba, além do referente, Jaime Lerner, e Curitiba como uma cidade interessante nos estudos urbanos. Conheci a professora Cristina Araújo, da Universidade Federal, o professor Clovis foi dar uma palestra na Colômbia também. Então, vi que era um lugar muito interessante para vir e a gente foi construindo isso entre 2011 e 2018, que já deu para vir aqui. E também, Vocês chegaram em 18? 18, início de 2018. E o Jaime, na Federal, no programa de música também, conseguiu uma vaga. Você faz no The Artes, então? Música na Federal. Tá, no The Artes, é o departamento de artes. Então. E a última era também a qualidade de vida da cidade. Sim, realmente não só como caso de estudo, mas uma cidade que nós temos um filho, então, uma cidade onde... Você nasceu aqui? Não, ele veio com 2 anos e meio. Também demoramos entre 2011 e 2018, porque nasceu. Mas era também uma chance de morar numa cidade com melhor qualidade de vida do que Bogotá, que é uma capital muito congestionada. Você morou em Bogotá? Em Bogotá. Sou de Bogotá. Então, Eduardo, e a sua experiência? Então, meu nome é Eduardo, já me apresentou, eu sou engenheiro químico, nasci em Lima,
capital do Peru. Fiz engenharia química, trabalhei na área quase 10 anos, na área de produção, qualidade, importações. Então, foi em 2010 que comecei a estudar português, assim porque me gostava o idioma, sabe? Sempre falava música brasileira. Aí, justo estava estudando assim por aprender mais um idioma e o gerente falou comigo da empresa, né, Eduardo, teve um problema de importação que a gente comprava carvão ativado no Mafra, sabe, aqui em Santa Catarina, né? Sim. Carvão Mafra. Então, aí a gente teve um problema com um lote que veio meio errado. Então, como era eu responsável da área, eu falei, Eduardo, você que está estudando, você é responsável da área, fica lá em Curitiba um mês. Foi 2009. Então, tudo pago, né? Vim aqui, né? Fiquei um mês aqui em Curitiba, daí fui na empresa, a gente ficou fazendo bastante análise, toda a área da química, né? Aí comecei a ver que Curitiba era uma cidade bem desenvolvida, planejada, urbanisticamente, tudo bem bacana, assim, gostei. E fui na Federal, lembro, falei com o professor de engenharia química, que era, ele era, qual que é o nome? Como você fala? O coordenador do programa do mestrado lá. Aí o que acontece? Foi 2009, 2010, não, voltei em 2009 para Peru, né? Fiquei um mês, daí em 2010 voltei por minha conta aqui em Curitiba. Aí fui procurar o professor, mas ele tinha se aposentado. Então, ele me deu um caminho, eu falei, né, que queria fazer uma pós, um mestrado em engenharia química, tá? Mas o professor se aposentou, e daí justo vim quando era de férias, todo mundo, fui 2 vezes, 3 vezes, não achei ninguém, estava todo isolado lá no Federal, lá no Jardim Botânico, daí então fiquei assim nessa, né? Aí voltei para Peru e novamente pensei, o que eu faço, né? Eu ainda tinha essa espinha dentro que assim, se não fazia essa sair de minha área de conforto, agora nunca sai, porque eu estava empregado, eu estava na área, sabe aquele topo que você na empresa já começa só a subir, escalar, ganhar bem, tudo. Foi nesse momento que eu decidi vir para aqui. São bastante corajosa, né? Mas são muito difíceis, sabe? Porque você tem que lidar com novos costumes, idioma, comida. É frio não tanto, porque eu trabalhei assim como temperatura, com menos 2 graus lá, sabe? Para mim foi sossegado. Você é casado? Casado. Daí me casei aqui, 2000 e... Você veio solteiro. Mas você casou com uma brasileira ou com uma peruana? Não, com brasileira. Brasileiro. Aí fiz, aí fechou, tipo, não acompanhei mais a Federal, e um dia estava pela shopping estação, sabe? E uma menina me passou um panfleto, como que um mosquito, né? Pós-graduação em engenharia, meio ambiente e tal. E eu nem conhecia o TFPR, sabia? Que era ali do lado, né? Não sabia que existia. Um monte de foto. Então eu vi, legal, e vi um programa assim, sem tecnologia ambiental. E na parte de meio ambiente, ecologicamente, Curitiba é referência, Sim. sabe? E como a Ana falou, e também o nome? Fernanda. E também o Pierre. os estudos no Peru também é muito caro. E tudo caro, assim. Lógico, a parte básica, que é primária, secundária, ensino médio, fundamental, como que é o nome? Pré-grado, né? É de graça. Só você faz a matrícula, paga uma vez por semestre, por ano, mas é de graça. E agora, a pós-graduação é caro. É caro e por mês, né? Então, assim, eu vi essa oportunidade e estudei aqui. E fui lá na UTFPR, falei com o professor, me apresentei, falei que queria fazer um mestrado nesse programa. Ele falou que você mexe, né? Qualquer área de pesquisa, como você trabalhou, e falei, eu trabalho com tratamento de efluentes, meio ambiente, produção de produtos químicos, Então, aqui tem uma professora que fez o doutorado no Chile. Então, ela fala espanhol e acho que vocês se vão lidar bem. Então, me apresentou, falei com ela e ela gostou de mim e aí a gente começou. Só que tinha um exame de seleção, né? Sim. Que você tinha que Que não estudar. é simples. Você tinha que fazer um pré-projeto com banca, defendendo a banca, você tinha que falar inglês, você tinha que português, entrevista depois e exame escrito. Dissertação. Então, aqui na PUC também, não é? Sim, também. Sabe, 4 horas aí. Mas Estou na Colômbia. Foi muito engraçado. Quando eu fiz, agora doutorado também fiz esse exame, então faz, né? Só que assim,
que acontece? Que depois de você trabalhar 10 anos quase na área, pegar um livro novamente é complicado, né? Então, eu comprei um livro e comecei a estudar, nossa, muita coisa, obviamente se atualizando, tal, estudei, dei a prova, ainda não, tipo, foi 2010, 2011, acho que foi, e me entrevistei tranquilo, tá? Mas, assim, depois de eu sair, eu não sabia. Você entrou no TFPR em 2010? Não, eu fiz 2011 a prova, comecei em 2012, na verdade. Eu acho que eu entrei no TFPR em 2010, se eu não me engano. E aí, eu não sei se você teve essa mesma experiência, Eduardo, que é vir do mercado, né, e partir para a vida acadêmica. Então, aí que é começou. extremamente difícil, inclusive na entrevista. Para mim, que falava português, já foi bastante complicado, porque as professoras exigiam um conhecimento acadêmico que quem De está... autores. de autores, mas que quem está no mercado não tem muitas vezes. Então, fica aquela deficiência. Então, eu me senti muito... meio estúpida naquela entrevista, sabe? Foi mesmo. Eu não sei como que você se sentiu, mas para mim... É a linguagem acadêmica. A linguagem acadêmica É, é diferente, porque sim. a gente sabe muito, às vezes, porque eu sabia eu sabia bastante sobre o que eu queria pesquisar lá, que eu estudei as redes sociais, era da generosidade coletiva, eu conhecia bastante disso, mas eu não tinha aquele linguajar acadêmico, sabe? Bafo acadêmico. Isso é complicado. Difícil, porque... Em português, imagina você que não é sua língua nativa, ainda mais essa barreira para passar. Só para deixar o Geraldo falar e aí você continua. Não, porque eu também tive essa mesma experiência. Eu também me formei, fui para a vida profissional, trabalhei a vida inteira, depois vim fazer o mestrado, depois fiz esse livro, justamente. Mas o que eu percebi é que... Obrigado. Mas o que eu percebi é que alunos que nem nós, que nem você, claro, que nem eu, são valorizados pelo programa, que nem você, são valorizados pelo programa porque trazem uma experiência prática que muitas vezes os estudantes não têm. Você veja mesmo na nossa turma, né, Ana? Uma garotadinha, a Daniela, que eu amo de paixão, adoro a Daniela, mas a Daniela saiu da graduação, fez um mestrado e foi doutorado. Então, assim, isso, ela e um monte, a maior parte dos nossos colegas, na verdade, tem essa experiência. Então, às vezes, você ter a experiência profissional ajuda até a absorver melhor o conhecimento de certas formas, né, a teoria, né? Uhum. Mas depois existe essa conversa, né, da teoria com a prática, da prática com a teoria. Então... Mas aí depois que você entra, Geraldo, só que assim, ultrapassar essa barreira do entrar, e aí assim, eu entendo que há bastante diferença nessa receptividade que você está dizendo, por exemplo, aqui na PUC, ou no nosso programa, sim, existe essa receptividade muito grande, sim, mas, por exemplo, na UTFPR, eu não encontrei. Talvez não, entendi. É preconceito. Exatamente, nosso preconceito. Preconceito, entendi. Aqui na PUC, eu acho que por causa do Rodrigo, do Mário... Sim, é uma mentalidade mais aberta. Eles têm uma mentalidade um pouco mais aberta. E claro que não estamos criticando o TFPR, até porque eu tenho que ser grata, meu mestrado foi lá, o de vocês foram lá, e é excelente, é de excelência, mas essa entrada... Entendi. A minha experiência foi de dificuldade, e a gente percebe até nas aulas mesmo, que é uma valorização muito forte do academicismo. Sim, é uma doutrina, né? Exatamente. E isso a gente percebe, inclusive, conversando com professores de universidades federais, sabe? E não só aqui do Paraná, mas de vários outros. Que existe essa supervalorização do academicismo, e eu concordo que tem que existir, mas sem... desmerecer essa experiência, porque ela é importante, porque a ideia é mesmo essa junção, né? Posso falar? Claro, isso é uma conversa, somos todos. Não, e uma coisa que eu percebo, né, e aí você fica tão, assim, traumatizado depois que passa para uma federal, por exemplo, porque você realmente é doutrinado, né? Você tem os autores, você tem a linha, eles são muito rigorosos nesse sentido. Uhum. E aí comecei um doutorado aqui. E aí eu fiquei assim, mas cadê a linha, né? Cadê os autores? Cadê os obrigatórios que eles não têm, né? Engraçado que é mais aberto. Interessante que é mais aberto. Eles dão a opção de você escolher. Quer dizer, eu dei sorte, então. Deu sorte, porque a realidade é mais parecida com a tua experiência do Eduardo.
Dos três, né? Dos três. Não, daí para finalizar, né, na hora que eu fiz a entrevista, éramos 10. Mas eu estava de boa, sabe? Eu não fiquei nervoso, eu falei o que tinha que falar, de repente me perguntaram na minha área, tranquilo. Falei, perguntaram, porque veio aqui, a entrevista foi muito bacana, mas quem me entrevistou era engenheiro químico também, sabe? Tipo, ele que me fez. Tipo, ele a gente conversou bastante e aí está a minha orientadora, né? E outra pessoa, não lembro agora quem é. Mas daí saí tranquilo e daí todo mundo falando, mãe, e como foi? Tá, né? Aquele papo, né? Um trabalhava na Sanepar, outro trabalhava, um químico que desenvolveu aquele espuma da Tang. Nossa, todos eram monstros assim na indústria, sabe? Mas assim, eu... Com experiência prática. Eu tranquilo. Se eu soubesse que todo mundo ia, assim, sabe, concorrente teu, que são monstros na área, tá? De repente você ficava meio... Melhor não saber. Mas daí fui lá, e daí, bom, saiu o resultado e era para uma vaga só. Tipo, esses 10 ficaram, peguei essa vaga. Graças a Deus, aí começou na mudança da minha vida aqui, né? Porque quando você chega, assim, se tem rumo, é difícil. É difícil, sabe? Aí começou a parte acadêmica e os contatos do rede social já vai encaminhada na parte acadêmica. Que assim acabou, daí fui uma turma desse movimento sustentável e tal, e depois comecei a fazer aqui doutorado. Conheci a Nicole, eu dei uma aula de aluno livre lá na UTFPR também, aí conheci a Nicole, daí, Nicole, tudo bem? Daí ela me falou sobre o programa. Gente boa, Nicole. Sim. Isso, legal. E aqui, né, gente, vocês sabem, nosso programa, né, é um programa de pós-graduação em gestão urbana, então a gente tem muito interesse em saber as questões da cidade, né? Então, vocês já falaram algumas coisas, mas eu gostaria que vocês, se vocês tivessem que enfatizar, assim, ou destacar algumas, né? Quais são as diferenças mais marcantes que vocês percebem entre as suas cidades de origem e a cidade de Curitiba? E aí não precisa ser só academicamente, mas assim, em termos culturais, costumes, acesso à universidade. Vocês já disseram um pouco também sobre isso, mas o que mais vocês destacariam assim de diferenças? Eu acho que começando assim, chegando já, até como turista, a primeira coisa que percebe eu senti a limpeza da cidade. Né? Isso é uma coisa que até as pessoas do Brasil sentem em relação a Curitiba, sim, sabe? Sim, porque também já tinha morado no Rio de Janeiro, aí vim para Curitiba, e a primeira coisa que eu senti foi a tranquilidade, né? As pessoas bem mais tranquilas, o ritmo, a dinâmica da cidade, ela é bem mais tranquila, e a limpeza e organização, com relação ao sistema de transporte, a organização do espaço também, as praças, tinha muitos parques, onde você tinha muitos lugares para você visitar e conhecer. A comida, para mim, é o principal. Eu acho que foi o que mais me atrapou, assim, a questão gastronômica da cidade. Sim. Que é variado? É muito variado e muito bom. Tem muitos lugares, assim, nem precisa ser muito caro. Tem muitos lugares onde você pode levar as pessoas. E eu sou escaladora, então, assim, a questão das montanhas, para mim foi bem mais fácil entrar, fazer amizades com pessoas que já estavam escalando, fazendo montanha. E aqui em Curitiba tem muita montanha perto, então foi bem mais tranquilo. Praticamente fiquei apaixonada pela cidade e pela região, né? Não só Curitiba, Paraná inteiro tem muita floresta, rios, montanhas, e isso foi o que para mim me marcou, assim, fez com que eu ficasse morando aqui. E com relação ao urbanismo, como vocês comentaram, eu também tentei entrar no federal. Acho que foi em 2015, estava começando um programa de mestrado, não sei se, acho que em planejamento urbano, ele é recente, só que eu também senti quando eu fui conversar lá com os professores, eu senti que era muito difícil, assim, igual como o Pierre. Os requisitos são muitos, é difícil, não sei o que, blá, blá. Eu senti meio que uma barreira. Eu não vi que, assim, com estrangeiros não foi muito bem recebida.
talvez porque estava começando, então talvez eles já tinham as pessoas que iam começar, e talvez para uma próxima turma eu teria tido a oportunidade. Mas depois o tempo passou e eu conheci a Ana numa feirinha aqui em Curitiba. E aí a gente ficou conversando, que tá, não, tô fazendo doutorado. E eu pensei, Vocês conversaram em queria espanhol? tanto, sim, eu queria tanto continuar meus estudos aqui em Curitiba e tal. E ela me falou, vai lá que tem bolsa para estrangeiro, vai lá conversar com o coordenador. E realmente, eu cheguei aqui, conversei, foi tudo bem, muito fácil, foi bem assim. O procedimento, a recepção foi outra. Que legal. Sim. E você? Não, em relação a essa declaração que fez, Fernanda. Fernanda, desculpa. A verdade, o mesmo dia fui aluno dessa universidade. Sim, o mesmo dia, para ver como essa porta aqui oferece a oportunidade. E para essa pergunta que você fez da diferença, então, eu posso falar em relação à minha experiência que vivia nesses países. Para mim, quando cheguei no Curitiba, é toda uma diferença. Segurança, porque a experiência que passei em Chile me marcou. E cidade do Chile, sabe? Santiago, Quinta Normal, comum, quer dizer, comum, Quinta Normal. E então, enquanto a República Dominicana passei 15 anos depois de estudar e estava trabalhando, mas diretamente não me afeta essa forma de viver dessa gente. Mas como são muito discriminados também em relação à cor. Isso aqui. Como tem esse cor, então para eles que eu não sou haitiano e tenho um trato melhor que os outros haitianos que estão na rua, como estou estudando, eu estava estudando também, como eu era professor numa universidade, e então assim não me afeta diretamente essa forma deles, mas me afeta sim quando estou vendo a notícia, como estão tratando a isso haitiano. E esse faz uma diferença aqui, como são gente acolhedora, carinhosa, e todas fazem uma diferença para mim. E qualquer coisa que precisava, só precisava falar com alguém e rápido me chega essa coisa. Consegui muito ajuda também da prefeitura, de outra organização, porque são, a verdade, são muito acolhedores. Aqui no Curitiba, a segurança e como a gente acolhe a pessoa e também descongelamento as ruas, como a gente pode caminhar, sem preocupação, sem nenhum enfrentamento, de tudo isso, gostou bastante. Por isso, voto e dizer que Curitiba, para mim, não é outra cidade. E o curitibano tem fama de uma pessoa fria, mas acho que é mais tímido do que frio, porque depois, quando ele se abre e fica conversando, você percebe que não é frialdade, é mais tímido. Sim. E aí já depois passa. Bom, não sei, é a minha opinião. Você está nessa polêmica agora. Então, voltando para as diferenças entre as cidades, uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu cheguei a Curitiba e à universidade foi que tinha muito espaço nessa cidade, porque Bogotá é uma cidade muito densa em termos populacionais. Então, tem muita gente na rua, de carro, de moto, de bike, a pé, em todo lugar. Não só no centro da cidade. É uma cidade cheia de pessoas em todo lugar.
Ela é um vale também, né? Não, é um planalto, mas é um planalto densamente povoado, sim? Em Quantos processo de habitantes? expansão. Tem perto de 9 milhões. É grande, né? Okay? E Bogotá. Mais uma área metropolitana com os 2 milhões adicionais. E então é uma cidade muito povoada. As universidades também, o valor da terra em geral é alto, então todo é muito apertado. Agora é só construir para cima. Então, eu cheguei aqui no espaço onde estamos, cheguei aqui mostraram as salas, vocês têm essas salas de estudo, cada professor tem um escritório. Falavam, nossa, lá, nós éramos em 60 professores com mais ou menos 3 metros quadrados por pessoa, numa sala aberta. Sim, muito bonito, bem desenhado e tudo, mas é muita gente em todo lugar. Então, eu percebi que tinha muito espaço. E, claro, além disso, tem muitas áreas verdes, que é algo que eu gosto. Bogotá tem partes arborizadas, muito bonitas também, mas tem grandes áreas da cidade sem árvores. Então, é diferente. Tem muitas semelhanças nas duas cidades também, porque Curitiba é um planalto. Bogotá é uma cidade fria. Curitiba tem estações. Bogotá nunca aquece. Sempre fria. Sempre. E chove. Todo dia chove. Todo dia sai o sol, todo dia chove. E a gente não sofre pelo frio, porque todo dia sai o sol também. Mas depois chove. E vai, desce a temperatura. Bom, as comidas são parecidas com a comida colombiana, tipo arroz e feijão, a gente come lá. É bom para nós estar aqui porque temos acesso às frutas, estamos acostumados a comer algo assim, mamão, manga. Se você vai estudar na Escandinávia, isso não tem. Não? Depois que o Eduardo falar, eu queria fazer dois Mas comentários. na área andina, onde fica Bogotá, temos outras frutas que não existem aqui. E tem algumas que chegam. A Fisales, por exemplo, chega caríssima. Uchuva. Mas tem curuva, feijoa, lulo. Isso não tem aqui, a gente sente falta. Nem ideia do que você está falando. Lulo. Naranjilla, já montamos um lulo. Olha, eu não faço ideia do que seja. Também são umas também não conheço. Muito gostosas. E a vida é mais tranquila também. Esse congestionamento da cidade faz tudo difícil. Então, eu não posso dizer que eu estava numa situação ruim. Eu tinha a sorte de morar perto da universidade. Trabalhei 10 anos depois de me formar na universidade. Então, tinha uma vida de baixo muito boa. Mas sair para visitar os parentes era uma viagem de 1h30 atravessando a cidade. Uns 10 quilômetros. Então você fala, uma loucura. E é muito poluído, o ar é poluído. Aqui, Curitiba não é, realmente Curitiba não. é por isso. Aqui eu percebo que os alimentos são mais poluídos do que lá. Eu acho que lá agricultura, por causa do agrotóxico. Aqui é mais estandarizada a produção, são mais bonitinhos, e lá tem um pouco mais de diversidade, ainda chega à cidade, muito mais produção de família, assim, de agricultura. Então, eu acho que a qualidade dos alimentos é bem relativa, mas a poluição aqui é assim. A água também me fica com um pouco mais de daqui. Porque lá as fontes de água são nos parâmetros em áreas onde não tem nada de agricultura. De agricultura aqui, o Paraná é um estado poluído. Muito poluído. E tem esse paradoxo de Curitiba como cidade verde, eficiente, bonita, no meio de uma área de agrotóxicos. Isso me dá um pouco de dor de barriga. Assim. Eu imagino. Eduardo? Então, eu venho de uma cidade grande, de capital Lima. Lima é... Nossa, é... Maior do que Bogotá. Maior. Mas assim, cheguei em Curitiba e vi como se fosse um interior, sabe? Do Peru, né? Curitiba é como se fosse um interior porque... É mais, lógico, é mais pequeno, é capital de Paraná, mas assim, vi uma diferença grande. Me sentia assim bem sossegado quando vim aqui, nossa, a parte de transporte, os ônibus, muito legal, muito bem planejado.
Eu fiquei bem assombrado, sabe? O ligeirão que já assistia nessa época já estava passando, as canaletas, bem bacana, assim, limpo também. Comparado com o Peru ou Lima, né? Mas lá você dirige lá Schumacher, cara. E, tipo, pior que Paraguai, você entra cá assim, a outra já entrou o carro aqui já era, né? Tipo, e bocina pra caramba, bocina todo Sim, tempo. aqui é muito silencioso. Nossa, a bocina é impressionante. Eu fui agora em janeiro, peguei o carro do meu pai, né? Comecei a dirigir, nossa, tive medo, porque vai que me bate, né? Não é meu carro, é meu pai, né? Então, nossa. Mas assim, aqui é bem mais sossegado. Para viver aqui é bem tranquilo. A comida é boa. Eu gosto do peixe, né? Porque assim, isso eu sinto saudade bastante, porque morava lá no Caial, do lado do mar. Ou aqui está o aeroporto, né? Peru é o país que mais tem peixe no mundo. Ó, aqui tá o aeroporto, aqui está a praia, tipo Santos Dumont, né? Que fica do lado da praia, o aeroporto, e minha casa fica aqui a 10 minutinhos, bem pertinho. Cara, eu ia lá, comer um peixe, um ceviche, nossa, isso eu sinto saudade. Isso eu sinto saudade, assim. Da comida peruana. Peixe, né? Comida, tudo, mas assim Já abriu um restaurante peruano aqui. Mas tem um, que é Tem bom. um. Tem um perto do Limoeiro. Nossa Senhora, alguma coisa. É bom. Aí eu preciso que o peruano vá lá. Ceviche é bom, né, Fernanda? É bom. Em Eu Curitiba, preciso que o peruano vá lá e me diga se é bom de fato. Um denguá, eu faço um ceviche bom, hein? É? Bem guardinho. Então, você faz? Claro. Então eu duvido, né? Porque a gente duvida, você tem que convidar a gente para comer para você provar. Vamos combinar, sim. Mas assim, não, Curitiba é uma cidade muito bonita, assim, fica mais tranquila, assim. Só que assim, como falou a Fernanda, é um pouquinho mais fechado, eu acho que é mais confiança também, né? Que seja fechado. Eu acho que são mais, assim, cuidadosos, a palavra seria. Mais cuidadosos, exatamente. mas o que é a parte mais difícil é não ter a família e a rede de amigos Exato. que a gente tem lá. Isso é a parte mais difícil. Mas como estamos falando, é que você pega a confiança da pessoa, ele te abre a mão. A gente vai construindo também uma rede. Considera bastante. Igual. Agora, todos vocês destacaram a questão da comida, né? Então, eu tenho uma pergunta que é importantíssima para a gente saber que agora. Quando vocês vão pedir um cachorro quente, vocês pedem com uma ou duas o quê? Não Vinas. Eu falei salsicha. Eu falo hot dog. Hot dog. Tudo bem, mas quando você pede um hot dog, você pede com uma ou duas o quê? Vinas. Não, salsichas, né? Salsicha. Salsicha. É salsicha. É uma palavra Vida não existe. Vida não existe. Você queria dizer alguma Eu coisa? queria fazer um comentário que é o seguinte, eu estou ouvindo todos vocês falarem, né? Eu não conheço Caracas, mas eu conheço, e nem White, infelizmente, mas eu conheço Bogotá e conheço Lima, e acho cidades incríveis, adorei de ter ido lá, né? Então eu fico pensando que a gente, como turista, né? Você vai em Bogotá, eu fui visitar um amigo que é arquiteto, e tinha um escritório lá, não posso dizer agora o bairro, e daí na hora de voltar para o hotel, eu resolvi voltar a pé, uma caminhada assim de 1 hora e tanto, né? Usando a cidade assim. Eu adoro fazer isso, eu saio andando e tal, vendo aquilo aí com as avenidas, passa o ônibus na Canaleta, né? Que lá tem, fui visitar aquelas bibliotecas incríveis, e o centro, a arquitetura, Lima tem uma arquitetura incrível, também muito boa. Então, eu acho que tem a ver também, né, Ana, com a rotina, quer dizer, a minha rotina não é estressante, eu não estou lá trabalhando, eu estou de férias, estou passeando. Então, se levar uma hora e meia, se levar 1 hora e meia para ir 10 quilômetros, eu estou achando ótimo, está tudo certo. Você não, você tem que pegar as crianças depois da escola. Então, é uma relação, eu acho que tem a ver com isso, mas eu achei muito engraçado esse depoimento, porque para quem viaja simplesmente visitando, né, não tem essa percepção. Bogotá tem uma vida cultural muito interessante, por exemplo, muito intensa, tem muita coisa acontecendo. E Lima também. Mas você às vezes não consegue chegar aos lugares. Lima tem música nos barzinhos. Você sabe que está acontecendo algo super legal, mas vai demorar 2 horas para chegar lá, então desiste. Mas é a mesma coisa em Curitiba. Curitiba tem tanta uma programação cultural intensa e muito interessante de vários tipos e muitas vezes a gente não consegue. Não consegue ter tudo. Não consegue.
Gente, Mas não por causa do trânsito. não, uma série de questões, justamente porque você já é família, porque você já está aqui, é sua cidade, você já mora aqui, você já tem uma rotina, é tempo. Mas isso é interessante. Bogotá, Curitiba é uma cidade média, sim, com uma vida cultural muito interessante. Uhum. Tem, por exemplo, show de artista famoso. Tem um artista que vem para Curitiba e nunca foi para Bogotá. Porque assim, você vê a diferença também, assim, Bogotá também é assim, mas Lima, por exemplo, é boêmia. Você vai a Miraflores, Barranco, essas cidades, né, mais nobres, assim, cara, fica 2, 3 da manhã tranquilo tomando um shopping na rua. Não? Aqui tem lugares, sim, mas é mais restrito, né? Tipo, um shopping aqui fecha às 9. Então, mas imagina se a gente vai ficar a 0, menos 0 grau, tomando chopp, não vai. Não, mas no verão foi longe. Não, mas eu não esperava. Mas era bem pior. Quando eu cheguei, Sério? Eu Eu não entendo. São Francisco, né? Não tem Alto da 15. pode jantar. Sim, 10 horas da tarde as pessoas fecham. Era bem pior. Por que será? É uma coisa cultural mesmo, assim, da região, cidade do interior. Eu percebo assim, Curitiba e a minha cidade, que é Juiz de Fora, que é em Minas Gerais, não é no Rio de Janeiro, ela guardam algumas semelhanças. E uma delas é isso, assim, domingo é dia de ficar em casa, de descansar. Então se fecha, almoço, macarronada com, no meu caso, é macarronada com frango assado e tudo de feijão. Uma delícia. Mas então, assim, não tem essa coisa de domingo ter lugar para jantar, então se guardam muitas semelhanças. Gente, eu vou fazer agora 2 perguntas, vou juntar as 2 perguntas que eu acho que elas se relacionam, né? Uma curiosidade que a gente tem, que os colegas que estão assistindo e que vão assistir depois, e que eu espero que estejam conosco presencialmente no nosso próximo encontro, o que levou vocês a escolher os temas de estudo de vocês? Assim, foi só a curiosidade sobre esse tema? Teve algum outro motivo específico, né? E se vocês mantêm algum contato com redes acadêmicas dos seus países de origem? Até para ajudar nesse estudo que vocês desenvolvem, ou não, ou realmente totalmente independente, como que é isso para vocês? Fernanda? Bom, eu mantenho contato, assim, com os meus professores, assim, em termos de pesquisa, não, mas eu sempre mantenho contato com os meus professores da graduação lá na Universidade Simão Bolívar. E até eu estava meio que conversando com a coordenadora de lá para ver se, quando eu entrar no doutorado, fazer alguma conexão, algum intercâmbio com eles, porque seria muito interessante. Eu já vi que aqui tem intercâmbio com universidades no México, não sei se na Argentina, na Colômbia, mas não na Venezuela. Então, assim, eu estaria super aberta de fazer esse enlace com os professores lá para ver o que pode acontecer e pegar algum tema de interesse também para o programa. E sobre... Como você escolheu? Sim, como escolher? Então, assim, quando eu vi que o Fermino, ele tinha uma linha, entre todas as linhas que ele faz, ele tem uma linha de cidade e tecnologia. Falei, isso que eu quero. Eu sempre já... É um tema muito atual, que eu não estudei na graduação, eu me formei em 2013, e não tinha nada com tecnologia. Era, tipo, mais próximo, talvez, sistemas urbanos e alguma coisa, mas, assim, depois que eu me formei, esse tempo de 2013 para cá, eu sinto que eu perdi muita informação que tem a ver com tecnologia e a cidade. E aí eu fiquei interessada no tema, na linha de pesquisa dela, e falei, vou achar algum tema interessante. E eu sempre me interessei pelas plataformas digitais. Aí, justamente, estava acontecendo a greve dos motoristas, que tem a ver com Uber, com os entregadores, que aqui era greve dos entregadores, e achei aquele termo de uberização, e justamente o Rodrigo Firmino, meu orientador, ele me deu um livro sobre a uberização da cidade. E aí eu fiquei super interessada sobre esse tema, sobre os efeitos das plataformas digitais
no cotidiano da cidade, né? Que a cidade é o palco onde acontece um monte de fenômenos. Então, tem, por um lado, o fenômeno da uberização, e aí eu fiquei interessada em fazer essa relação com o fenômeno da Airbnbização, que é super novo. Ainda os estudos estão muito voltados para as cidades do norte global, né? Estados Unidos, Europa, e aí eu percebi que na América Latina, nas cidades sul-americanas, tinha muito pouco estudo sobre as implicações do Airbnb na cidade, com relação ao mercado imobiliário, com relação a diferença dos preços do aluguel. E aí eu fui fazendo essa relação e eu não queria só ficar dentro do Brasil, mas também fazer essa comparação entre a cidade do Rio de Janeiro, duas metrópoles grandes, e Buenos Aires. Então, foi bem interessante. Eu ainda não escolhi um tema para o doutorado, mas eu acho que vai ficar por aí, por esse tema de plataformas digitais e a cidade. E foi assim que fiquei apaixonada, assim, super interessante. E assim, você fez, né, essa pesquisa morando aqui em Curitiba, mas pesquisou o Rio de Janeiro, o Rio e Buenos Aires. Buenos Aires. E como é que foi, assim, você não chegou aí nessas cidades? Conheço as duas. Sim, mas você chegou aí para pesquisa ou não? Foi só mesmo não, fontes foi bem documentais? Durante a pandemia? E foi durante a pandemia. Eu queria fazer entrevista e não consegui. Não, teve que mudar. Na internet, né? Dá para pesquisar. Sim, sim. Graças a Deus, agora com a tecnologia, tem muita informação na internet. Os dados foram coletados diretamente da plataforma do Airbnb. E também eu me apoio muito nos dados do censo, do censo de Buenos Aires e aqui do Brasil. Então, de 2010? De 2010, sim. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Sim. Do Tem Brasil. uma diferença aí do Brasil. Dos dois países. O Brasil não fez 20. Não. E a Argentina também não. Argentina também não? Os dois as bases são de 2010. Nossa, inclusive, ele teve muitos problemas com o censo da Argentina. Da Argentina? Sim. Ah, é? Por quê, meu Deus? Várias discussões de manipulação de dados. Né? Tiveram várias questões. Mas foi interessante estudar essas duas cidades. E, de certa maneira, foi uma coisa positiva que você conseguiu estudar com bases iguais, né, nos dois países, de 2010. Você não teve uma discrepância da base de um e do outro. Mas, por outro lado, é uma lástima. O ideal seria você estudar 2020 para os dois países. Sim, né? Porque a data de Airbnb é bem recente, foi de 2020 também. Sim. E aí o ideal seria ver, mas mesmo assim ajudou bastante, porque o que eu queria era ver qual que era as características sociodemográficas desses bairros onde o Airbnb tem se inserido com maior intensidade e ver por que ele está em umas regiões bem centrais ou perto da praia e não na periferia ou nas favelas. Então, o que tem esses bairros que ajudou a que essa atividade fosse mais intensa numa localidade do que outra? E a relação com o mercado de aluguel permanente, né, residencial. Se realmente isso pode impactar ou não o parque imobiliário para aluguel residencial, né? E tem toda a questão da moradia, mas aí já é muita coisa. É bem interessante, porque agora eu estou ouvindo a Fernanda falar e eu estou pensando, então, assim, dentro dessa exploração que você fez, aí eu estou lucubrando aqui, que eu posso estar completamente errada, mas me parece, quando você falou que o Airbnb também tem a tendência a crescer em lugares nobres e tudo, que também o Airbnb, ele reproduz uma segregação que a cidade já tem. Sim. Ou intensifica. Intensifica e reproduz. Share City, né? Cidade compartilhada. Experiência tecnológica, se compartilhar tudo, né? Compartilhar o carro, compartilhar a casa. Mas essa essência, esse compartilhar, ele tem uma tendência a reproduzir uma segregação, porque não é todo mundo que tem acesso a esse compartilhamento, sabe? Determinada classe. Exatamente. E aí, como a minha tese sobre uma das coisas segregação urbana, aí eu já vou pensando em termos de segregação. Diga, Ana. Não, eu acho que a Fernanda quer dizer algo sobre isso. Não, que realmente o termo de economia compartilhada, compartilhamento de casas, isso ficou na essência
mas realmente tem toda a questão de capitalismo de plataforma. Então, porque você realmente não compartilha a tua casa, você negócio. aluga temporalmente para turistas. Mas tem toda a moradia, ela também tem outro significado. Ela pode ser, tem um valor de capital, mas também tem um valor social. Então, ele entra todo um debate que outros autores Essa questão do capital, David Harvey e Vilaça. E o uso também, que o uso residencial, não É a essência da posse. turístico. O conceito de posse é só terra. Também. Eu não me fui por essa linha, mas também dá para discutir bastante. Por que eu por 100 mil reais no carro, né? Se não se ele fica a maioria do tempo na garagem, né? Se eu posso pegar esses 100 mil reais e investir. Se o bem utilizado. Mas a moradia tem outro significado, né? Dentro da cidade, dentro da dinâmica e organização da cidade, ela cumpre outra função, não só a função de capital. E culturalmente é diferente, porque você vê quantas famílias e quantas populações e quantas culturas ainda valorizam o ter a casa. Uma vez eu vi uma expressão que é muito, me marcou muito, eu preciso comprar uma casa porque eu preciso ter o meu chão. Então, se tem essa questão cultural também que implica na questão do possuir a casa, né? Arte com tipologias. Apartamento não vale. Existe até uma quando você discussão, precisa ter um chão. Sobre se isso é cultural ou se é mesmo biológico, né? Porque a humanidade precisa ter um lugar, né? Quer dizer, muitas das pessoas que estudam justamente o que deixa a sociedade tão instável, tão inquieta, tão ansiosa, tão insegura, tão amedrontada, tão assustada, é a instabilidade de tudo e a falta de, por exemplo, uma casa. Né? Então, às vezes... Choca. Casa... Não, nós somos... Animais. Humanos. Você está voltando lá na biologia cultural, lá, não? Nós somos animais, precisamos da nossa toca, da nossa família, da nossa casa representa isso. Amigos, o problema é que são cidades que têm muita população e pouco acesso à moradia. Exato. E o déficit habitacional é muito alto. E ele é histórico. Então, quando você tem um parque maior de moradia para aluguel temporal, competindo com moradia para aluguel permanente, é aí que entra esse debate. É bem mais profundo, né? Sim. Qual irá escolher esse tema? O que você tem? E se você mantém contato com as redes acadêmicas do seu país de origem? E no caso, eu acho que seria mais a República Dominicana do que o Haiti, né? É a República Dominicana mesmo. A verdade, ela é uma influência. Escolheram esse tema para chegar lá esse tema, ela é uma influência quando eu estava fazendo esse mestrado. E então tinha uma disciplina relacionada com inovação tecnológica. E depois dessa disciplina, influenciei pela tecnologia educativa. Então, estava pensando fazer esse doutorado na tecnologia educativa. Tentei com a ONU para Santa Catarina, e que não dava certo. E então, quando cheguei no Chile também, estava procurando nas universidades, com tanto dinheiro tinha que pagar para essa carreira, desisti. E ao final, quando cheguei aqui, falando com a professora Patrícia, sobre minha visão para fazer esse doutorado na tecnologia educativa, falei para ela que não conseguia até agora. Ela falou, sim, tem. Mas quando ela falou, sim, tem, ela me orientou hacia a educação à distância. Para a educação à distância, quando me orientou como quase o mesmo. Tecnologia e educação à distância, porque quando se trata de educação à distância, tem que lidar tecnologias, tem outras. Isso é. Então, quando falou assim, então ela falou, você vai ter que pesquisar então sobre a educação à distância na República Dominicana,
E então, assim, você vai ter conhecimento. Efetivo, assim mesmo, eu cheguei até essa opção para escolher esse tema, para falar sobre a educação à distância. A visualização, por isso eu coloquei proposta de educação à distância, é dizer, a visualização é um tema como geral, mas especificamente vou falar sobre educação à distância na República Dominicana. Então, por isso eu escolhi esse terminologia, que nesse caso tinha que viajar para a República Dominicana antes da pandemia, para fazer essa entrevista com as universidades, para descobrir e analisar esse processo, que não dava certo pela questão da pandemia, e ao final fiz um questionário e mandei para os professores das universidades para poder responder a essas perguntas. E assim estou recebendo agora esse documento que estão enviando para mim, para analisar esse processo e entregar esse trabalho. E é tudo lá. O tema, o caso de estudo é na República Dominicana. Na República Dominicana, usando um questionário. E não faz uma comparação, por exemplo, de lá e aqui. É só lá mesmo? Não, só lá mesmo. Para ver como evolui esse processo, como funciona, desde quando começa e como evolui, e então até onde que estão agora. O resultado que estão fazendo, se esse processo alcança um nível comparavelmente na América Latina. Por isso tem muito documento e é difícil para conseguir documentos sobre isso, porque esse é um processo muito atrasado, que não tem uma experiência, não tem como documento, que consegue só... Quantas universidades você está? São 48. Bastante. 48. Está subindo, e chega a 48 agora. E você você percebe que teve um quebre com a pandemia em relação aos cursos? Faz uma diferença grande para eles, porque durante a pandemia, até a escola básica tinha que trabalhar à distância. Sim, aqui também no Brasil. E então agora o governo... O governo tinha que começar a investir nas escolas, comprando computadores e coisas, materiais relacionados à tecnologia. E agora, em relação à desconfiança, essa desconfiança começa a perder. E agora todos estão optando para a educação à distância, para as pessoas de terceira idade, a pessoa que estão trabalhando também, que tem família, toda essa família que tinha como uma carreira inicial, mas que não podia estudar mais, agora que quer continuar estudando, e agora estão optando para essa opção, que é a educação à distância. Tem bastante avanço nessa área. E como que é o acesso dos estudantes lá, por exemplo, à internet, sinal de internet, aos equipamentos necessários para a educação à distância? Agora que estão implementando essa oportunidade, começando pela pandemia. Sabe o que aconteceu? Na Colômbia, teve vários programas de educação à distância, eu acho que entre as décadas de 60 e 90, que funcionaram muito bem com a rádio e a televisão. A Universidade Javeriana tinha um daqueles programas, era líder, mas tinha outros também. E com a entrada da internet, isso sumiu. E tiveram muita dificuldade para se adequar à tecnologia da internet. E eu acho que pouco antes da pandemia estavam retomando um pouco de força, e com a pandemia tiveram que se ajeitar.
Mas foi a pandemia que renovou essas intenções. E tecnologias como a rádio e a televisão Também voltaram. provam que são necessárias, não só a internet, porque tem lugares que não têm acesso à internet, não tem fibra óptica, não tem essa satélite, coisa não assim, tem de que nada. todos têm acesso é uma lorota, porque na verdade não é. Sim. Então, outras estratégias como rádio, televisão e tutorias com umas frequências mensais, quinzenais, Voltaram. é provável que pode funcionar para lugares assim. Então, Ana, aproveitando que você está com a palavra, diga para nós. Então, vou falar rápido. A escolha do meu tema, que é o estudo de modelos urbanos para adaptação às cidades andinas médias às mudanças climáticas, é a consequência da experiência profissional na área de planejamento urbano e gestão do risco, na experiência docente. Eu trabalhei em ateliê de projeto que chama la Arquitectura Ciudad y Región. Então, tínhamos sempre em conta as características regionais para projetos urbanos e arquitetônicos dentro da cidade. Então, com várias turmas viajamos pela Colômbia inteira, estudando as problemáticas de cada lugar. E aí surge o tema das cidades médias, como um objeto de estudo pouco tratado. São cidades entre os 500.000 habitantes e depende da descrição até os 2 milhões. Cidades médias andinas que eu estou estudando, que estão crescendo muito rápido, porque são lugares estratégicos já desde épocas pré-hispânicas, como pelo conforto térmico, pelo acesso à água potável das altas montanhas, la fertilidade das terras. E estão crescendo esse tipo de cidades. Tem cidades capitais, bom, Lima não é uma cidade de montanha, mas Quito, La Paz, em Bolívia, outras cidades andinas que são capitais, mas aquelas cidades já têm muito estudo, muito planejamento. Bogotá tem estudo, tem plano, tem algumas coisas foram feitas, foram implementadas, mas tem muitos estudos já feitos. Então, eu queria ter um objeto de estudo pouco explorado. Então, por isso foi as cidades médias. E também tem a ver com um referencial que eu queria estudar fazia tempo em maior profundidade sobre modelos urbanos, que tem a ver com os modelos urbanos do modernismo, especificamente o plano piloto que fez Le Corbusier para Bogotá. Eu sabia da existência desses planos, queria estudar mais em maior profundidade, porque quando ele fez aquele plano, a finais dos anos da década dos 40, Bogotá era uma cidade andina média. Então, tem umas características de escala parecidas àquelas das cidades que estou estudando. E tem a proposta, que é um modelo urbano, mas é também uma proposta teórica, que é a cidade arquipélago, que é Curitiba. Pode ser, por exemplo, uma cidade estudada através dessa lente, porque é uma cidade que construi uma ideia a partir de intervenções pontuais, todas relacionadas entre si. Quando você pensa nos paróis do saber espalhados pela cidade, quando você pensa nos parques, estão separados entre si, mas entre todos construir a ideia da cidade verde, da cidade com acesso ao conhecimento. Quando você vê as ruas da cidadania, então tem uma cidade que tem um atendimento ao cidadão, sim, espalhado. É um modelo descentralizado de oferta de equipamentos e espaços públicos para as pessoas. Então, eu estudei aqueles modelos, mas de outra parte, o modelo da cidade modernista, apesar da estigmatização que tem, é um modelo que lê as condições do contexto. Por exemplo,
no plano piloto de Bogotá, Le Corbusier reconhece todos os córregos, o rio, as áreas de preservação que deveriam ser a estrutura principal da cidade. Então, eu queria estudar todas essas coisas em maior profundidade para propor um modelo para cidades médias andinas, com o objetivo de se adaptar às mudanças climáticas. Isto é oferecer alternativas locais de produção de energia, água e alimento através de espaços públicos e equipamentos descentralizados na cidade. E você acha que esse modelo que você está estudando, né, e aí você consegue perceber um modelo para fazer esse desenvolvimento, ele poderia, por exemplo, ser aplicado, claro, com algumas adaptações para cidades do interior do Brasil? Ele pode ser aplicado para outro tipo de cidades. Eu parti das cidades médias andinas, mas o que eu acho que pode ser aplicado para outras cidades, mas com algumas adaptações e com alguns critérios, porque as cidades médias andinas têm essa vantagem de localização em cenários de mudança climática, porque elas, apesar do aumento da temperatura promédio, apesar da variação do ciclo hidrometeorológico, elas vão continuar sendo atrativas, algumas delas. Então, eu já também vi que tem, por exemplo, Colômbia e Equador têm maiores vantagens que Peru e Bolívia, que estão sofrendo desde já dificuldades, principalmente com o tema ao acesso à água. Então, é um modelo para cidades que vão receber migrantes climáticos, porque continuam sendo atrativas e têm algumas vantagens. Mas essas vantagens, ao atrair migrantes, vão fazer com que as cidades cresçam e as suas problemáticas aumentem. Então é um pouco isso o objetivo. O que se beneficia o Brasil, na verdade, do rio Amazonas começa na Arequipa, no Peru, sabe? Começa um rio bem pequenininho. Nasce do Peru e passa por... Não lembro, por Acre, não se lembra o percurso do rio, mas aí termina aqui no Brasil, o rio Amazonas. Não sei, é gigante, né? É um mar. É uma coisa absurda. Uma vez eu estava em Manaus e eu fui visitar o Museu do Ciclo da Borracha. E lá, vocês sabem, né, esse Museu do Ciclo da Borracha ficava num lugar que seria como uma cidade da região metropolitana de Manaus. Então, seria pegar um ônibus e ir daqui para São José. Só que lá você não pega o ônibus, você pega o barco. Não tem ônibus, é barco. E aí, assim, a gente entrei, né, como se fosse uma prainha de rio. E assim, gente, era uma imensidão de água lá, né? E aí uma terra assim imensa ao redor e tudo mais. Mas assim, gente, eu tô falando imensa, eu não sei mensurar. E aí uma pessoa me disse assim, visitei lá a fazenda e tudo, né? E uma pessoa me disse, o rio a gente não tá em época de cheia. Quando tá em época de cheia, isso aqui fica tudo cheio de água até, por exemplo, aqui assim. Só que para vir água até aqui assim, é uma imensidão que tem que ser enchida de água, é uma coisa inexplicável. Assim, E a quantidade de água lá é impressionante. Eu não conseguiria imaginar se eu não tivesse visto. Eduardo, e você? O que te levou a escolher esse tema e se você mantém contato com as suas universidades? Eu tenho contato, sim. Meu pai, ele era professor, ele aposentou faz 2 anos, na Universidade Federal também, ele era engenheiro químico também, ele que me inculcou a parte educativa. Profissão da família. Meu irmão também é engenheiro químico, meu irmão é engenheiro ambiental, e assim vai. Somos 6 irmãos. Todos Comigo 7. 7 legal. 7 irmãos. E o único que eu moro aqui. O único que eu moro aqui. Está todo em Lima. Vocês todos. Nossa. Não sai com porque eles vão ficar otimizando tudo. Né? Então, eu tenho contato, sim. Justo que é do professor Harry, né, meu orientador. Ele falou que teve uma parceria Peru com a PUC com a Universidade de Peru de Rio, sabe? Eu acho que pela pandemia pagou, então uma coisa assim. Já tem um contato, até quisiram fazer doutorado lá, então não sei se vai
pode ser mais para frente. Mas tem uns 3 contatos, sim. Eu não falei das parcerias. Por favor. Eu vou falar que as parcerias com as universidades da Colômbia foram muito importantes para desenvolver o trabalho de campo numa cidade específica que é Popayán. Fizemos uma parceria e fizemos convênio com a PUC para conseguirmos fazer projetos de iniciação científica na PUC e em Popayán. Interessante. De mobilidade. Tivemos 2 turmas, uma aqui, uma lá. Foi que ano agora? Ah? Em que ano foi? 2018, 2019 e 2020. Dá para reproduzir uma situação assim Sim, com as universidades no Peru. Então, eu Eu tentei tô fazer isso. Eu tentei fazer isso em 2017, acho, com a federal lá. Mas muito burocrático. Talvez aqui você tenha uma oportunidade melhor. Converse com o seu orientador. Antes de eu conhecer aqui a PUC, né? Que, não, sabia que existia toda, mas eu não entrei em contato. Daí eu fui lá na federal, falei no programa lá, mas me pegou uma lista assim, uma lista maravilhosa. Cara, Não, a PUC é muito receptiva. Nós fizemos um convênio, Marco, e aí, a partir desse convênio, fizemos projetos de iniciação científica nas 2 universidades e conseguimos manter. Exatamente. E também mantive contato com os colegas da Javeriana, onde eu trabalhei 10 anos, e também de muita ajuda deles, participar da banca, enfim. Pesquisadores e estudantes de outros países para trazer outras realidades e ter outro entendimento. Até de outros estados, se a gente pensar, Geraldo, você pega aqueles nossos colegas da... Eu me esqueci. Mas que eles são do... Na nossa turma tem gente do Nordeste, tem gente... Tem colegas do Rio. Sim, agora, é bem mestrado. diferente. do Rodrigo, Sim. o pessoal da Maré, aqueles Da Maré, professores que vieram do Lata para Lab. entrevista. Nossa, maravilhoso. Então, assim, é uma diferença. E enriquece muito as nossas pesquisas. Mas, Eduardo, e o que levou você a escolher esse tema específico de estudo? Porque você... assim, como sempre me gostou bastante o tratamento de fluentes, né? Eu trabalhei lá no Peru também nessa área. Eu fiz mestrado nessa área, tratamento de fluente. Eu peguei fluente da COSELPA e fiz tratamento, né? E estava buscando, procurando essa linha, essa área. Então, eu vi aqui na PUC essa oportunidade também do professor, né? O professor Charles. Mas, assim, a essência seria trabalhar com wetlands construídos, né? Que é um tratamento com a base de algas, né? Plantas aquáticas para remover matéria orgânica em certo setor. Aí poder implantar um Blue Green Infrastructure, né? Um BJ, aí nas áreas que ainda, se tiver áreas ainda desmatadas, novamente fazer uma área verde. E ser aplicado o modelo desses em outros países da Latinoamérica, não só aqui. Né? E qual é seu estudo de caso? Você vai estudar onde? Ainda por definir, porque assim comecei agora o doutorado e vamos fazer com E que fazer mais... Popayán? Então, Até já tem um lugar. Mas assim, essa é a ideia, né? Pode ser mudado o projeto, mas A essência seria é essa. a essência seria essa. Gente, então, vocês já falaram bastante assim, sobre as experiências, dificuldades, né? Eu preciso colocar alguma... Acho que está dando horário. Sim, já está dando horário, então eu preciso ser rápida aqui. Tá bom. Então, assim, eu queria só que, se vocês tiverem ainda alguma outra dificuldade que vocês experienciaram na academia, por serem estudantes estrangeiros, que vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Mas a última pergunta que eu coloco é assim, quais são as expectativas de vocês após concluírem o doutorado? O que vocês querem fazer daqui para frente? O que vocês vislumbram com essa pesquisa de vocês para posteriormente? Que pergunta. Ou ainda não? Pode ser assim, não estou... Vai, Fernanda. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tudo é válido. Não tem pergunta errada, não tem resposta errada. Pode ir, Eduardo. Então, vou começar. Eu pretendo contribuir, primeiramente, a cidadão, né, a população com o que eu vou aportar, sabe? Às vezes não escolhe um caminho, vou desenvolver uma mestria, um doutorado, mas às vezes o caminho que você está achando vai dar certo, mas às vezes não dá certo. Mas também um caminho que você pode deixar outra pessoa para não continuar nesse caminho, sabe? Sim. Então, assim, a gente pretende chegar a um patamar que seja aplicado em qualquer parte do mundo, né? Mas, assim, eu pretendo ser aportar para as pessoas. Legal.
Bom, eu estou nesse momento de conflito interno, precisamente, porque a maior parte da minha experiência profissional é na academia mesmo, como docente e pesquisadora, mas eu tenho alguma experiência em instituições públicas de planejamento urbano, e com os resultados da pesquisa de doutorado que estou para defender proximamente, eu vejo que eu tenho muita vontade desses resultados ir para os planos, para os projetos, para coisas mais concretas, não ficar como modelo teórico. Então, estou explorando possibilidades nesse sentido, não? Também outra coisa que estou sendo... No Brasil ou na Colômbia? Aqui ou na Colômbia, Onde aconteceu? onde devo começar a explorar onde que isso tem cabida. Mas outra questão que comecei a ser ciente é que, através dessa experiência acadêmica do doutorado, eu ganhei algumas habilidades que podem ser aplicadas não só na academia. Então, estou tentando descobrir quais são os lugares onde isso pode ser aplicado. Com o Laboratório do Clima, estamos trabalhando com a comunidade da Vila das Torres, em questões que têm muito a ver com a minha pesquisa. E estou gostando desse trabalho com a comunidade, então devo descobrir do que devo fazer, não sei. Mas quero me voltar um pouco mais para a concretização das ideias. Interessante. É um conflito, certo? Para mim. Um conflito. Um conflito, porque eu estava pensando voltar na República Dominicana para seguir trabalhando, como sempre. Eu estava trabalhando na universidade, no colégio, e agora, com essas capacidades, é melhor para voltar e seguir trabalhando e evolucionar as coisas. Mas depois vem outra coisa que é as opções. Eu me identifico muito com eles nessa relação de o que agora podemos fazer, né? Eu acabei de terminar o mestrado, então a minha expectativa é conseguir fazer uma boa publicação, que o meu trabalho possa servir de referência para outras pesquisas com outros casos aqui no Brasil e também na América Latina toda, aproveitando que é um caso que ainda é um tema ainda que pode ser bem mais explorado, não só nas grandes cidades, mas também em destinos de menor porte. E também continuar estudando, fazer doutorado. Gostei muito de fazer pesquisa, gostei muito de trabalhar em conjunto com estudantes de outros estados do Brasil, que isso foi uma coisa boa da pandemia, que a gente aproveitou esse intercâmbio cultural também com outras universidades e de outros estados, e eu espero pelo menos ficar um pouco mais de tempo aqui. O doutorado são 4 anos, e gostaria muito de continuar aqui fazendo pesquisa mesmo. Então, a gente precisa terminar. Eu que agradeço. A gente precisa terminar. Obrigada. Assim, foi muito bom. Mas, de novo, muito obrigada a vocês por dividirem as experiências com a gente, por se disponibilizarem a vir aqui. Obrigada à nossa plateia, à nossa audiência, que esteve aqui presencialmente.
aqueles que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir depois. De novo, contamos com vocês na próxima, daqui a 15 dias, para estarem presencialmente, porque é uma troca muito boa, né? Leiam, comprem e leiam um livro do nosso colega Geraldo, que é muito bom, Curitiba, Urbanismo Essencial, fazendo o seu jabá, que eu acho que para todos nós estudamos aqui na gestão urbana, é importante ler, e até a próxima. Obrigada. Muito bem. Parou? Parabéns pela sua vitória, vocês. Obrigada. Nossa, Ana, não conheço.